Em 2 Coríntios capítulo 9, diz o seguinte: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Que leitura maravilhosa! E faço com muita fé, com muita certeza que Deus é dono de tudo, como eu disse no início, para quem está me ouvindo pelo rádio desde o início. Deus é dono de todas as coisas. Mas é interessante esse texto aqui, a gente aprende muitas coisas. Quando Paulo diz estes irmãos, na realidade é uma delegação, é um grupo de irmãos que ele havia enviado para preparar a oferta antes de Paulo chegar. Então Paulo já enviou uma equipe antes para preparar aquele povo, para que eles pudessem então, com generosidade, com liberalidade, semear uma oferta generosa. Então é muito interessante esse texto, porque geralmente muitos filhos e filhas de Deus conhecem geralmente o verso 6 e o verso 7. O verso 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E a maioria
conhece o verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, geralmente, muitos focam mais isso, mas é bacana você ler todo o texto e o contexto, para você entender que esse pessoal aqui era um pessoal liberal, um pessoal que realmente era liberal na sua contribuição. Eles não deixavam a coisa parar, porque eles investiam. Interessante a palavra abundância no verso 6, né? Essa palavra abundância literalmente significa com bênçãos, com muitas bênçãos. Ou seja, traz bênçãos tanto sobre quem recebe quanto quem dá, quem semeia. Então é bênção, é abundância dos dois lados. Então, se você tiver um pouquinho de sabedoria, você já está entendendo o que Deus está falando. Não precisa ter muita sabedoria para entender. Inteligência não precisa muito. E sabedoria só um pouquinho. Você está entendendo o que Deus está falando. Você está compreendendo o que Deus está falando. Não é? Você está compreendendo. Você é inteligente. Você é inteligente. Quem nos acompanha aqui é muito inteligente. Sobra inteligência até para exportar para outros países. Você está entendendo? Então, veja bem. Eu quero destacar aqui a palavra também liberalidade. Olha que interessante. O agricultor nunca colhe milho até que libere as sementes no solo. Você deve deixar diante de Deus aquilo que tem antes que Deus libere o que ele tem nas mãos dele. Olha que interessante essa palavrinha abençoada aqui, liberalidade. A liberalidade é fé em ação. Tem muita gente que tem fé, mas não tem fé para ser liberal. Dessa liberalidade, essa fé em ação. Tem muitas pessoas que elas só têm fé teórica, só têm fé, né, como diz Jesus, né, muitos falam de boca para fora, ou seja, é só uma fé, vamos assim dizer, de fala, de discurso, mas na prática, no vamos ver mesmo, não tem essa fé. Então, a liberalidade, para quem tem, diz: acredito em Deus. Acredito em Deus. A liberalidade afirma: é possível ver o meu milagre. É possível ver o meu milagre. Qual é a área em que você precisa de um milagre? Então, invista uma semente de fé nesta área. Olha que interessante, a liberalidade declara: sou o comandante de minhas finanças. O dinheiro não pode controlar-me. Olha que interessante. Eu estava ouvindo uma história de uma pessoa, a certa ocasião. Ele disse que estava guardando uma quantia em dinheiro. Só que em vez dele colocar no banco, ele colocava em um local da casa dele. E só ele sabia. E ele juntou uma boa quantidade. Não vou nem falar o valor aqui para você não se assustar. E ele estava guardando justamente aquilo para comprar algo, um imóvel, coisa desse tipo. De repente, quando ele vai pegar aquele dinheiro, não tinha mais lá, ele sumiu, desapareceu. Isso é um fato real. Essa pessoa contou direto para mim. Interessante, né? Pensa bem, você vai guardando, quando você vai pegar, cadê? Sumiu, desapareceu. Com certeza, né? Foi um momento difícil para aquela pessoa, mas ele conseguiu dar a volta por cima no final. No final deu tudo certo, mesmo tendo esse prejuízo. Quem sabe, amigo, amiga, você também pensou: pastor, eu não guardei, eu nem tive para guardar. Queridos, se você acredita na palavra de Deus, porque há um diferencial entre você acreditar em Deus e acreditar na palavra de Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, muita gente, posso dizer até bilhões de pessoas do mundo acreditam na existência de Deus. Mas há uma diferença entre você acreditar que Deus existe e acreditar na palavra de Deus. Aqui que está o mistério, aqui que está o X da questão. Por que tem muita gente que vive um perrengue em todas as áreas? Porque ele acredita em Deus, mas não acredita na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: faça tal coisa, ele não faz. Aí não acontece. Olha que interessante isso. Não é? A palavra de Deus diz assim: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Está na palavra, mas ele faz ao contrário. Ele amaldiçoa quem não gosta dele. Quer dizer, então ele está contra o que a palavra diz. Então ele acredita em Deus, mas não acredita na palavra.
Traduzindo, ele não obedece à palavra de Deus. Estou falando da palavra de Deus, não de homens. Você compreende? Então é isso. Então, quem sabe é hoje. Hoje, o Espírito Santo falou ao meu espírito. Quando Deus fala, através da palavra, e me deu essa revelação, é isso. É isso. Deus está me respaldando o que eu estou falando aqui. Porque está na palavra. Aqui a gente não traz uma conversinha fiada, uma palavrinha qualquer. É a palavra de Deus. Ou eu acredito nela, ou desisto de vez. Ou eu sou de Jesus, ou não sou de Jesus. Nós estamos chegando num tempo, sempre foi, mas agora está muito mais, você tem que decidir. Ou você segue a Cristo ou não segue a Cristo. Você pratica a palavra ou não pratica. Esse negócio de meio termo não funciona. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Tudo ou nada. Entende? É isso. Porque hoje está nessa linguagem aí do politicamente correto e muitos cristãos estão entrando nessa. Não, nós somos da palavra, nós somos da fé. Acredito. Então, muito cuidado, porque às vezes você está dando ouvidos a pessoas que são inteligentes, pessoas bacanas, legal, mas que não têm revelação da palavra, que não têm conhecimento da palavra, então ela não vai poder te ajudar espiritualmente. E nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não são contra pessoas, nossa briga não é contra gente, é batalha espiritual, é guerra espiritual. É contra seres espirituais, que você vence na oração, que você vence no jejum, que você vence realmente ali na brecha da oração aos pés do Senhor Jesus. É que entrou uma filosofia moderna no meio do povo de Deus, não é? Que até é bonita de certa forma, a gente às vezes até aplica algumas coisas, não vou dar nome aqui para não ser mal interpretado, mas o cristão ele anda pela palavra, não é o que o mundo diz. Não é o que o pensamento positivo diz. Pensamento positivo é coisa de nova era, coisa de seita. Nós somos da fé. Da fé em Cristo. Nós temos que dar nome ao nosso Deus, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aquele que deu a sua vida para salvar a humanidade. Então a missão do corpo de Cristo é levar Jesus às nações. É dizer que Jesus está voltando. É dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem que fazer mais coisas também, mas não esquecer do principal. O que está acontecendo com muitos filhos e filhas de Deus, muitos cristãos? Eles estão perdendo foco. Eles estão se envolvendo em um monte de coisa. Não que não tem que se envolver. O povo de Deus não pode ficar um povo alheio ao que está acontecendo aqui no mundo e principalmente no Brasil. Não, nós temos que estar em sintonia sim, com certeza. Somos um povo inteligente. A Bíblia diz, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso que o mundo que não tem o Espírito Santo nos odeia. Por quê? Porque é um problema espiritual. Mas Jesus venceu Satanás por nós. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então você quer a abundância de Deus? Coloque em prática os princípios da palavra de Deus. Porque tem muitos que, eu acredito em Deus, mas não acreditam na palavra. A Bíblia diz que até o diabo e os seus anjos creem na palavra. Você está entendendo? Eles têm fé, de certa forma, vamos assim dizer. Mas para eles não tem mais conserto, não tem mais jeito, as forças do mal. Você está entendendo? Por que você acha que quando você vai ler as Escrituras, a Bíblia, se você não tiver afim, é difícil? Por quê? Porque não é um livro qualquer, é um livro espiritual. Não o livro em si, não o papel em si. Não. O que está escrito, a palavra. A palavra de Deus tem poder. Então aqui, com esse texto todo que eu li, Paulo está falando de um povo, que era um povo generoso. Era um povo que realmente semeava suas ofertas, que praticava esse princípio da semeadura. Era um povo abençoado. Era um povo abençoado. Por quê? Porque eles eram generosos. Olha que interessante o verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Essa palavrinha aqui, sempre e em tudo. É a ênfase aqui desse versículo, sempre e em tudo. Então, meus amados e queridos ouvintes, Deus pode atender as próprias necessidades deles, desse povo. Aqui está falando de necessidades financeiras, espirituais e assim por diante.
E está dizendo ainda que ele pode aumentar os recursos deles para atender às várias necessidades dos outros. Então a gente percebe aqui que a generosidade ao dar atende a necessidades materiais de outros, mas também produz um resultado espiritual. Diz aqui, muitas graças que se dão a Deus. Então o ato de você ser generoso, generosa, o ato de você semear, o ato de você contribuir, o ato de você plantar uma semente, isso gera bênçãos espirituais e bênçãos materiais, tanto para quem semeia quanto para quem recebe. Isso é muito forte, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Em certa ocasião, há mais de 20 anos atrás, eu fui por um período pastor de uma igreja local, no interior do Paraná. E lá tinha um grupo de irmãos muito queridos. Em certa ocasião, eu dando esse ensinamento sobre a importância da semeadura, sobre a importância da pessoa ter o coração generoso e não ser avarento. Havia ali um jovem muito querido, ele tocava bateria. Terminou aquele culto, ele me procurou e disse, pastor, mas eu já semeio. Falei, sério? Que legal. Não, eu já semeio meu tempo tocando a bateria. Falei, mas eu não ensinei sobre tocar bateria, eu ensinei sobre semente. Então, tem vários tipos. Na realidade, quando você tem um dom, tem um talento, e você o utiliza para a glória de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, então aquilo aí você está dando um tempo para Deus, você está fazendo para Deus. Não é? Mas a pessoa interpretou o quê? Que ela já fazia parte dela, que era aquilo aí. Não. Temos que dar nome às coisas. Por exemplo, se eu estou ministrando aqui, é porque Deus me deu esse dom, essa habilidade, esse chamado, mas eu paguei o preço para tudo isso. Não foi de ontem para hoje. Oração, estudo, meditação, várias coisas. Às vezes tem pessoas que elas querem algo grande, mas não faz nada para ter. Ela acha que vai vir pronto, assim, do nada, assim, vai aparecer. Eu quero dizer que tem coisas que não vai aparecer nunca na nossa vida. Porque tudo tem um preço. Tudo tem um tempo. Entendeu? Eu não estou falando de salvação. A salvação, ela é... Jesus já pagou o preço da salvação. Não estou falando de salvação. Para salvação, você não precisa fazer sacrifício, andar de joelho, pagar promessas. Essas coisas é coisa de religião. Entendeu? Então, a salvação é através do sacrifício de Cristo. O assunto não é esse, mas para deixar bem claro aqui, não estou falando de salvação. A salvação já foi pago o preço. Na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida. Ele levou sobre si, inclusive, os teus pecados e o pecado da humanidade toda. Mas quem reconhece, quem não reconhece, não vai ser salvo. É a história do ladrão lá da cruz. Jesus estava na cruz do meio, à direita e à esquerda, um ladrão de cada lado. Para variar, o da esquerda não quis a salvação, o da direita quis, né? Engraçado esse negócio, né? Então, você veja bem, o camarada, o ladrão da esquerda se perdeu ali. Do lado do Salvador se perdeu. Mas o ladrão da direita, que estava à direita de Jesus, né? Diz a Bíblia, ele foi salvo. Os dois tiveram a mesma oportunidade, mas só um foi salvo. É assim é o retrato da humanidade. É assim é o retrato da humanidade. Não mudou. Tá entendendo? Então a salvação, Jesus pagou um alto preço. É só você crer em Jesus, se entregar a Cristo. Inclusive, eu já aproveita esse momento. Se você não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Eu não salvo ninguém. Nenhum pastor, bispo, padre, papa, ninguém salva ninguém. Ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o único. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou falando disso? Porque nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá, de estarmos aqui há 17 anos aqui nessa emissora, estamos levando o quê? Fé para o povo, esperança, mostrando o caminho da salvação, vidas estão sendo salvas, curadas, libertas, transformadas. E hoje eu estou ensinando o quê? A importância da contribuição, a importância da oferta, a importância da semente da fé, a importância do tijolinho da fé. Entende? Está entendendo o que Deus está falando? Sim ou não? Quer que eu explique melhor ainda? Hã? Se você é um filho de Deus, um cristão que conhece um pouquinho da palavra, você já entendeu. Agora, se você não entendeu, alguma coisa está errada. Ou você não conhece nada de Bíblia, acho que eu estou aqui para tentar te ensinar, se você quer.
ou você está se fazendo. Sabe aquela pessoa que faz aquela perguntinha, mas ela sabe o que é se faz? Se faz de boba, se faz disso. Tem muita gente que se faz, né? Ah, isso não é para mim, isso é para o outro. Ah, isso não é para mim não, isso é para o fulano, isso é para o vizinho. Ah, isso aqui é para o meu marido. Ah, isso aqui é para o meu filho. Não, é para mim. Essa palavra é para mim. Se ninguém quer, eu pego tudo para mim. Exatamente para mim, Edson Nogueira, para mim. Você está entendendo? É assim. É assim que funciona. A palavra de Deus só funciona para quem coloca em prática. Deus, pela sua misericórdia, faz milagres e maravilhas pela sua misericórdia, pela sua graça, o seu favor, não é? Mas nós temos que entender que Deus não negocia os seus princípios. Entendeu? Compreendeu, meu irmão? Compreendeu, minha querida e meu querido? Então, Deus está falando com a gente. Ele nos ama, Ele tem planos maravilhosos para a gente acredita nele, Ele está conosco, tudo está na Bíblia. Eu estou só resumindo para você. Sabe por que muitos filhos e filhas de Deus, quando eu menciono filhos e filhas de Deus, eu menciono os cristãos, aqueles que professam a sua fé em Cristo, acreditam em Deus e têm Jesus como Senhor e Salvador. Entender por que as pessoas estão em pânico, por que as pessoas estão com medo, por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, é isso. Não acredita na palavra de Deus. Porque se a pessoa acreditasse na palavra de Deus, meu irmão, meu amigo, a tua vida é outra. Na realidade, o problema de muita gente é que ele ouve falar de Jesus, mas tem que ter experiência com Jesus. Aliás, foi acho que Jó, né? Jó, ele falou, depois que ele passou aquela batalha, aquela luta, ele falou, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu tive uma experiência, agora eu conheço de verdade. Então é isso, tem muitos cristãos que estão muito raso, sabe? Às vezes tem cristão que ele fala assim, eu tenho 40 anos que eu sirvo a Deus. Glória a Deus, amém. Mas você está colocando em prática os princípios da palavra? Ou apenas tem tempo de contribuição? Não existe isso, né? Mas é até engraçado esse negócio. Eu me divirto com isso. Você está entendendo? Então é falta de palavra. É falta de crer na palavra. Eu estava atendendo uma pessoa, ela disse, pastor, mas eu oro tanto, eu oro, parece que Deus não me responde. Querida, tem tanta oração que eu já fiz, que eu acho que Deus também não respondeu. Por quê? Tem oração que Ele não responde porque a gente às vezes fez com outras intenções e Deus conhece o nosso coração. Às vezes não era para aquele momento. Você está entendendo? Por isso que eu acredito que tem muita bênção para esse ano 2022, que vai acontecer na minha vida e na tua vida, e é fruto às vezes de oração lá do passado. Como eu disse esses dias, não sei se foi aqui ou em outro momento que eu preguei, mas eu disse que tem muitas orações que eu fiz e que você fez para a gente mesmo, que às vezes a gente nem lembra mais. Mas eu quero dizer para você, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu, não. Pode ficar tranquilo. Você não perdeu o seu tempo, não. Você está entendendo? Deus não esqueceu. Agora eu vou dar uma dica aqui para você. Sabe o que acontece quando a gente ora e parece que não melhora? É porque Deus está falando, você tem que agir. Você tem que colocar em prática o que você acredita. Você tem que declarar a vitória para você. Eu vou falar algo que é particular meu, mas eu vou revelar aqui para você. Eu estava orando hoje, depois que eu terminei da oração, eu disse, eu não vou falar, porque se eu falar, às vezes tem gente que não vai entender nada. Então, para não gerar confusão, é algo pessoal, então acho que tem que ficar para mim, eu estou mudando agora. Mas você tem que ser mais afirmativa, crer em Deus, colocar em prática os princípios da palavra e declarar para você. Diga isso, levantou de manhã, diga, eu sou uma bênção, eu sou um vencedor, hoje vai dar tudo certo. Seja mais profeta de si mesmo. Fale mais para você. Acredite. Eu sempre dou dicas nas minhas ministrações. Olha para o espelho. Sozinho, faça isso sozinho, senão vai achar que você está doido já. Tá? Vai no seu quarto, se tiver um espelho, ou no seu banheiro, tem ali um espelho. Tem que ter um espelho, não é possível que não tenha um espelho. Tem um espelho. Sozinho. Vai lá, olha pro espelho depois, já olha lá, se arruma, se ajeita e diga, eu estou olhando para um vencedor, para uma vencedora, eu tenho Jesus, eu ando na palavra, eu pratico a palavra. Diga isso. Agora, se você não conseguir fazer isso, é sinal que você está bloqueado, você tem que ser desbloqueado, tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque não adianta você profetizar para os outros e esquecer de você. Não adianta você ser bênção para os outros, mas não é bênção para você mesmo. Compreende? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Olha que palavra, eu li um texto e estou falando parece que outras coisas, né? Mas é Deus está agindo. Deus está falando com a gente, Deus está curando quem está me ouvindo, não só com os ouvidos físicos, mas os ouvidos espirituais.
Porque o segredo é ouvir com os ouvidos espirituais. Quando eu falo os ouvidos espirituais, daí você vai entender o que Deus está falando. Você vai entender o que Deus está ministrando. Você compreende? Então fique com esta palavra. Eu não pude dissecar, né, todo o texto. Eu quis ler na íntegra aqui, porque só a leitura foi bem fácil de entender. Mas pratique. Seja generoso, seja generosa. Faça a tua parte. Seja em qualquer área da vida. Faça a tua parte. Semeie coisas boas. Semente boas sementes. Semente do amor. Semente da gratidão. Semente da misericórdia. Você entende? Tem tanto tipo de semente. Semente, mais semente, mais semente. Não tem? Tem o milho, tem o trigo, não tem? Feijão. Tem tanta semente que eu poderia dizer aqui, né? A semente da misericórdia, do perdão. Quem sabe algo está bloqueado na tua vida que você não libera perdão. Você quer que essa pessoa venha beijar os teus pés. Vou dizer para ela, não vai vir beijar os teus pés, ela não beija nem a tua mão, quanto mais os pés. Entendeu? Você tem que liberar perdão. Ano novo, se você ficar com as mesmas manias do ano passado, vai ser triste para você. Estou sendo sincero, pessoal. Deus está me usando para falar aqui. Entendeu? Faça a tua parte. Tenha certeza que Deus está com você, você está com Deus. Tenha uma aliança com Deus. Que Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te restaure. Deus te fortaleça. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, essa conversa com os amados e queridos ouvintes. Eu acredito, Deus, que tudo que eu falei aqui não foi em vão. Talvez cada pessoa entendeu uma coisa. O importante, Espírito Santo, é que eles entendam para que eles cresçam espiritualmente e desenvolvam a sua fé. Deus abençoe a vida econômica. Peço uma bênção específica financeira. Abençoa aqueles que têm semeado, que têm plantado a sua semente também no nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá. Abençoa todos aqueles que o ano passado de 2021 contribuíram com muito amor, com muita alegria, com muita fé. E esse ano também vão continuar fazendo isso. Senhor, abençoa a vida econômica e financeira do assalariado, aquele que já vive da sua aposentadoria. E colocamos nessa oração aqui agora, Senhor, todas as questões que envolvem finanças, documentos, herança, dinheiro que está bloqueado, que está no banco, ou quem sabe falta a liberação de um juiz, de uma autoridade nesta área, ou talvez já foi liberado, mas no banco tem alguma coisa que está travado, é a falta talvez de um documento, uma assinatura, alguma coisa está faltando, Pai, que hoje haja essa liberação. Eu quero declarar profeticamente o milagre, a vitória, tudo que está bloqueado financeiramente na vida daqueles que precisam e ouvir e entender a palavra, haja um desbloqueio agora no mundo espiritual. E a bênção que ele precisa chega agora. Nós declaramos isso, colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai, todos os documentos dessa pessoa. Chave da casa, do carro, documento do carro, escritura, contrato de compra e venda, protocolo de aposentadoria, um protocolo de algo que está na justiça. Deus, colocamos diante do Senhor, crendo, Pai, que a vitória chegará e a provisão vai chegar nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. No tempo de Deus, as grandes coisas vão acontecer. Gente querida, fique na fé. E para você que enviou pra gente o seu WhatsApp, você vai receber uma coisa boa. Daqui a pouquinho aí, ainda hoje você recebe, tá bom? É surpresa. Deus abençoe a todos, permitindo Deus, volto às 18h15, uns 13 minutinhos da oração da noite. E também amanhã às 8h30. Aquele abraço. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.